O silêncio naquela casa de pedra fria, em uma aldeia esquecida da Idade Média, tinha um peso diferente. Uma promessa gelada que se agarrava à sua espinha antes mesmo do primeiro raio de sol invadir as janelas minúsculas, sujas de poeira. Você acordou ali, com o cheiro râncio do óleo queimado, misturado ao pão duro que rara vez tinha sabor. E vez ou outra ganhava distraidamente um toque de serragem para esticar a massa. Por um instante sentiu a aspereza da palha, seu colchão infame, sob as costas ou lá onde as pulgas o rondavam com paciência. O pálido tom azulado do amanhecer mal beijava o céu, e a aldeia inteira parecia congelada em uma névoa que não só escondia casas, mas qualquer tipo de conforto. Se hoje um simples sem bateria já desliga nossa sanidade, imagine você encarar o mundo quando sua última lasca de lenha se transformava em cinzas, e com ela o calor e a esperança, naquele frio cortante que perfurava até os ossos, o tilintar distante da madeira na lareira, trazendo um fraquinho aconchego, era tudo o que segurava sua tênue paz. Enquanto você espreguiçava os músculos endurecidos, quase sentiu o tremor um tanto inútil da sua mão, acostumada a um dia que já nascia fadado à monotonia. Pelos cômodos, o som constante e ritmado do tecido sendo costurado se misturava ao moedor de grãos que insistia em não parar, aquele velho tambor que marcava sem remissão o tempo. Fora a rotina de varrer o chão de terra batida, puxando os mesmos grãos de poeira, como se o movimento repetido pudesse apagar os anos e o cansaço. Você sabia que, embora os pesadelos fossem um incômodo comum e talvez imaginário, a solução daqueles tempos para dormir sem medo era encontrar uma posição segura, dando voltas no leito de palha. Um ritual silencioso contra sombras dançantes e medos inexplicáveis. Enquanto a vila despertava lentamente, pontuada pelo sino longe, anunciando as horas devagar. Um calor humano quase imperceptível surgia ao redor da fogueira do pátio. Foi quando o inesperado silêncio caiu. De repente, o som dos cães se extinguiu e os olhares entre vizinhos se cruzaram, furtivos, como se um segredo pesado pairasse sob as pedras gastas da aldeia. Algo novo, uma tensão sutil, mas inegável, começava a se infiltrar nas sombras. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio naquela aldeia esquecida não era vazio. Carregava um peso estranho, palpável, que apertava a garganta antes mesmo do primeiro clarão revelar as formas adormecidas entre as pedras. Você sentiu os passos breves e hesitantes do vizinho do outro lado da rua, como quem pisca, para o dia que chega devagar demais, mas que ainda assim não se atreve a quebrar aquela quietude. O vento, fino como arpão frio, entrou pela fresta da janela com um sussurro áspero, denunciando que o inverno ainda não tinha planos de se despedir. Lá fora, o cascalho parecia esmagado pelo tempo. As casas se encolhiam nas sombras pesadas da manhã. Até os galhos retorcidos das árvores pareciam fugir da luz branda
que mal despertava os telhados. Você se levantou, os ossos rangendo numa sinfonia desconfortável de quem não dormia bem há semanas. A palha do colchão se apresentou como sempre, cruel. Aquela textura áspera, feita de restos secos que mal serviam para reter o calor. Um convite ao desconforto. O cheiro persistente, de fumaça misturado ao pão azedo, tingido por serragem economicamente indecente, fazia tudo parecer um pouco mais desesperançado. Mas era o seu normal. Enquanto caminhava devagar até a pequena cozinha, o chão de terra batida crivava os passos com uma poeira sutil que parecia querer contar histórias de todos os que também passaram por ali. Histórias de cansaço, medo e, claro, sobrevivência tacanha, mas obstinada. No pátio, a vida começava a pulsar com uma lentidão que quase confundia o tempo. Um punhado de vizinhos se reuniu em volta da fogueira ainda acesa, como um refúgio contra o frio que insistia em se infiltrar. A luz trêmula do fogo bailava sobre rostos cansados e mãos calejadas, contando, por entre os olhos miúdos e observadores, segredos velados daquela comunidade. Você percebeu que os murmúrios, até então suaves, acharam um tom mais grave. Diálogos mínimos, olhares furtivos pontilhando a manhã com um nervosismo estranho. Algo pairava no ar, algo que fazia até as crianças mais pequenas se calarem, como se sentissem uma presença invisível rondando. E os cães? Ah, aqueles guardiões rudes da aldeia, que nunca dormiam de verdade, agora se silenciavam abruptamente, como se fossem avisados por algum instinto ancestral. O tilintar dos seus passos pesados cessou, e pendurou-se um vácuo sutil e inquietante que ninguém ousava nomear. Você sentiu um frio novo deslizar pela espinha, aquele tipo de frio que não vem do vento, nem da falta de lenha, mas do presságio de algo por vir. Algo que a aldeia não enfrentava há muito tempo. De repente, um grito abafado vindo do lado oposto da rua. Não é o som estridente que corta o coração, mas um sussurro seco, quase preso. Uma mulher se moveu rápido demais entre as sombras, puxando uma criança que choramingava. Os olhos dela brilhavam com medo e determinação. Silencioso, dissolveu-se em gás natural para uma onda de inquietação coletiva. Você viu os homens mais velhos saírem de suas casas, esfregando as mãos, taciturnos. A rotina de moer grãos, costurar trapos e repetir os mesmos passos no chão sujo agora parecia um teatro de pantomimas, onde todos aguardavam o que ainda não sabiam nomear. Inspirou o ar seco, misturado ao cheiro conhecido de carvão e terra úmida, sentindo o gosto metálico do medo na boca. Cercado por esse quadro, o mundo se reorganizava, lentamente, e você sentiu um estremecimento profundo, quase como se a aldeia tivesse ouvido um segredo terrível que não devia ter. As janelas pequenas e embaçadas refletiram a figura que surgia no centro do pátio, como um relâmpago seco no céu nublado. O ancião da vila, homem de rugas profundas e voz rouca, ergueu a mão, pedindo silêncio. Seu olhar carregava uma mensagem além das palavras, e todo o povo ali presente se calou rapidamente, esmagado sob o peso daquela presença. Ouçam, ele começou, cada palavra incomodando tanto quanto a névoa fria que não se afastava. Coisas que julgávamos enterradas voltaram das sombras. Algo estranho, um sinal que não podemos ignorar.
Alguns responderam com um leve sussurro, outros com reverência e um medo antigo que parecia ter se enraizado nas pedras da aldeia há séculos. Você, no meio dessa roda silenciosa, sentiu o tempo escorrer como areia fina, a pulsação do medo crescendo em cada batida do seu coração. O frio da manhã parecia ter cedido lugar a uma outra friagem, esta vinda de dentro, um presságio que se espalhava como uma doença invisível. Enquanto a neblina se adensava ao redor, um murmúrio começou a se formar. Uma palavra sussurrada, quase imperceptível, atravessando os lábios trêmulos dos aldeões. Algo antigo, algo proibido. E foi então que, no instante em que você tentou entender o que acontecia, um estalo, um ruído seco, vindo da floresta próxima. O som não era de animal nem de homem. Era um aviso obscuro, o abrir de algo desconhecido. A aldeia prendeu a respiração, e você soube naquele momento que o que quer que estivesse se erguendo das sombras da terra vinha para ficar. O estalo da floresta desfez o silêncio como um leve terremoto no peito da aldeia. Todos os olhos se voltaram, presos na névoa espessa, onde as árvores se erguiam esqueléticas. Fitas de sombra que pareciam sussurrar segredos que ninguém ousava traduzir. O ar pareceu tremer, denso, um manto pesado que você sentiu pesar nas costas, como uma mão invisível, empurrando seu corpo para a frente, mesmo quando a vontade era de recuar. O ancião abaixou a mão lentamente, mergulhando o perímetro em uma quietude quase sobrenatural. As crianças, que até pouco antes brincavam perto da fogueira, de repente buscaram refúgio nos braços das mães. Os murmúrios sumiram, engolidos pela curva opaca da manhã. Você ouviu seu próprio coração, a batida irregular que rastejava na garganta, como um tambor ansioso, requisitando atenção. Ao redor, os aldeões se entreolhavam, rostos marcados pela vida rude e pelo cansaço acumulado, mas também por um medo antigo, um pressentimento que parecia atravessar gerações como uma maldição silenciosa. As palavras do ancião ecoavam nas suas orelhas. Coisas que julgávamos enterradas voltaram das sombras. Era mais que uma frase. Soava como um aviso gravado na pedra que segurava aquela terra. Você se aproximou um pouco mais da roda, sentindo a aspereza do chão sob os pés descalços. O cheiro de fumaça e terra molhada ainda pairava, mas agora mesclava-se com um odor estranho, metálico e abafado, que subia do chão irregular do pátio. Olhou para as casas ao redor. Paredes de pedra remendadas por mãos calejadas, janelas pequenas arrancadas pelo tempo, tudo envolto em uma névoa que não só escondia, mas parecia querer engolir. No rosto do ancião, a voz vacilou por um instante, como se as palavras fermentassem uma dor antiga. O que está vindo não é como nada que já enfrentamos. Nem os lobos do inverno, nem os invasores a cavalo, nem mesmo a fome que nos rasga como tecla solta no alaúde. Você mal podia imaginar algo mais assustador do que o silêncio que tinha engolido a aldeia nas últimas semanas. Era um vazio tão opressor que fazia o sangue gelar nas veias. Um tipo diferente de frio que congelava a esperança. A mão invisível que te segurava parecia apontar para além da linha das árvores, onde sombras se curvavam,
ondulando com uma vida própria. Ainda assim, entre toda essa expectativa pesada, o fogo da fogueira insistia em brilhar, uma aura cintilante que se agarrava às poucas mãos amigas que aqueciam naquele início de dia. Era um pequeno bônus no mundo que insistia em ser cruel, um calor tênue, um vislumbre de vida teimosa, um respiro no ar gelado que cortava como faca. Você sentiu o eco daquele calor breve no peito, uma memória fugidia. E dias menos nublados, uma promessa silenciosa em meio ao desespero. Era só um instante, porque logo a estranha fragrância metálica voltou, e o mundo pareceu mastigar o ar, tornando tudo pesado, lento. Alguém na roda soltou um suspiro contido, quase inaudível, um fio de voz que se afinava com o vento. E se for o que diz a velha lenda, que a terra guarda os seus mortos, sim, mas não os deixa partir. Um arrepio subiu seu corpo do tornozelo ao pescoço. Sussurros correram, rápidos e baixos, preenchendo os espaços antes vazios. Você percebeu que não eram só histórias velhas para assustar crianças. Eram crenças que tentavam dar sentido ao inexplicável, àqueles tilintares repentinos no silêncio. O ancião respirou fundo e avançou um passo, sentindo no rosto a mordida gelada do vento, que agora parecia mais insistente. Nós temos que preparar. Não só as fornalhas, não, um ritual esquecido. Sua voz perdeu a força, se transformando em um sussurro que permaneceu pendurado no ar, como uma promessa ou uma sentença. Você viu os olhos dos homens mais jovens se fixarem no ancião, uma mistura de descrença e uma sombra de esperança, porque esperança, naquele lugar, era um luxo difícil de manter, mas necessário. Descrença porque ninguém queria ser o primeiro a admitir que talvez sua aldeia estivesse à beira de algo maior do que a mera luta pela sobrevivência diária. O céu, lentamente, começou a clarear um pouco, mas, deixando entrever tons acinzentados e um cinza azulado que lembrava a pele de peixe morto. Um sinal nada promissor. Do fundo da floresta, um som leve, quase um roçar, como se algo grande e imóvel estivesse se arrastando de volta ao mundo dos vivos. Você inalou profundamente, sentindo o gosto seco do medo misturado à fumaça. A névoa parecia se fechar, deixando tudo mais abafado, mais claustrofóbico. O silêncio pesado transformava cada passo, cada suspiro, em um grito preso, impossível de ser ouvido. E ali, no centro daquela aldeia esquecida, enquanto todos esperavam, você sentiu que algo estava nascendo. Não um dia comum, não mais uma manhã qualquer marcada por tarefas rotineiras e ao som do velho tambor do moinho. Mas um dia onde a história, enfim, mostraria sua face mais sombria. Um som de cascalho se moveu novamente na borda da névoa, acompanhado por um suspiro profundo, quase humano, que parecia querer atravessar a realidade. E você soube que o silêncio que a aldeia temia não era mais apenas um presságio. Era o primeiro passo de algo que chegava para ficar. A neblina escondia mais do que as formas das casas. Parecia querer ocultar o que estava por vir. Você sentiu
o ar grossar como se apertassem um pano molhado contra seu rosto, tirando oxigênio aos poucos, lentamente. O sussurro grave do ancião ainda ecoava, reverberando na mistura de suor e fumaça, enquanto os olhos da aldeia se fixavam na floresta. Cada pedra, cada árvore, até mesmo o chão de terra úmida respirava uma inquietação silenciosa. Ao longe, os galhos retorcidos se mexeram de novo, dessa vez com um estalo frio que prendeu a respiração de todos. Foi um instante rápido, quase desconfiado, mas suficiente para que cada corpo estremecesse, cada olhar procurasse uma explicação racional, que jamais apareceu. O mistério não ficou só no bosque. No pátio, as brasas da fogueira lançavam sombras trêmulas que dançavam lentamente nas faces pálidas, como se até o fogo soubesse do peso daquilo. Você caminhou até a borda do círculo, sentindo a aspereza do chão de terra entre os dedos, buscando firmar os pés vacilantes diante do desconhecido. O cheiro forte de fuligem misturava-se ao odor metálico que agora parecia invadir os pulmões, impregnando cada respiração com uma ansiedade difícil de descrever. Era um cheiro de promessa amarga, daquelas que te deixam alerta mesmo antes da noite cair. Uma mulher, antiga guardiã de segredos, surgiu do meio da multidão. O cabelo grisalho raspado curto parecia carregar o inverno mesmo na primavera. Seus olhos, intensos e fundos, suportavam o peso dos anos e um medo que não se esvaziava. Ela falou baixo, firme, dirigindo-se ao ancião, palavras ungidas de um saber tão antigo que mais pareciam cânticos desgarrados do tempo. O que despertamos não se prende mais a rituais frouxos. A terra geme e seu coração bate largamente, como se quisesse arrancar o véu de silêncio que nos sufoca. O ancião assentiu devagar, e o ar ao redor pareceu gelar ainda mais. Você percebeu que ali, naquela aldeia soterrada em histórias e incertezas, o topo da serenidade se desfez. O que quer que estivesse vindo não era natural, nem humano. Bravo e bruto, como as tempestades que há muito não viam naquele lugar. Os cães da aldeia, que antes se calaram quase em conluio, agora levantavam suas cabeças, orelhas tensas, olhos brilhando com uma mistura de medo e alerta. Um deles rompeu o silêncio com um uivo baixo, como se invocasse uma antiga lenda gravada na memória dos seus ancestrais. Sentiu o som chegar até a sua alma, um chamado que arrepiou a espinha e fez seu peito apertar, enquanto um vento gelado atravessava o pátio, fazendo as brasas saltarem em fagulhas. Enlouquecidas, uma criança soltou um choro trêmulo. Seus olhos grandes buscavam abrigo nos seus, e por um instante a fragilidade daquela vida ali pareceu a mais sincera nota de esperança em meio ao caos macilento que se formava. O ancião então ergueu as mãos, pedindo silêncio absoluto. Sua voz, trêmula e firme, cortou o ar frio e pesado. Hoje à noite, quando as estrelas nascerem, algo antigo sairá de seu sono. Precisaremos não só do aço, mas da alma de cada um para enfrentar o que vem. Você suspirou, sentindo o ar fugir dos pulmões, a maioria dos presentes fazendo o mesmo. Era impossível não internalizar o poder daquela promessa, uma espécie de juramento frio que desfiava a esperança em pequenos pedaços. O forno, o
Moinho, a costura, nada mais parecia valer diante do peso do que estava para ocorrer. Enquanto isso, o céu começava a escurecer com uma rapidez incomum, o azul pálido dando lugar a uma nuvem espessa e negra, como se o próprio firmamento quisesse esconder o que nascera sob seu olhar. As sombras alongaram-se, engolindo corpos e objetos, até que tudo se condensou num grosso véu de escuridão. Você percebeu o som, um arrastar pesado e irregular que se aproximava da aldeia. Um rumor na terra, um roçar mais denso que o sussurro do vento. De repente, o silêncio rompeu. Uma criança gritou, o som cortando o frio como punhal, recheado de pânico genuíno. As rodas do moinho continuaram a girar sem parar. Como? Zombando da tranquilidade que se dissipava. Seu peito apertado sentiu a urgência crescer. A aldeia estava prestes a conhecer uma nova face da noite. Um pesadelo não forjado pelo sonho, mas pela realidade. Cruel, implacável, pronta para consumir tudo com seu manto escuro. Do fundo da floresta surgiram as primeiras formas, sombras que se moviam lentamente, parecendo distorcidas, como se fossem ecos de algo que não devia despertar. O medo congelou o olhar de cada aldeão, enquanto o ancião, erguendo a voz pela última vez, ordenava: armem-se, protejam o fogo. A vigília começa agora. Você sentiu que aquele era um momento que marcaria não só um momento na história, mas a própria essência daquele lugar. Um ponto de virada onde o ontem tornava-se poeira. E o amanhã sussurrava promessas sombrias. Entre o cheiro forte da madeira queimando e o frio cortante que entrava pela pele, havia apenas a certeza de que o silêncio que se desfez não voltaria jamais. E quando a névoa se abriu por uma fração de segundo, você viu, ou achou ter visto, um olho profundo, brilhando entre as árvores, fixo em você, ouvindo mesmo as batidas cansadas do seu coração. Era o aviso final. O mundo velho, feito de pedra e medo, começava a ruir. A névoa parecia se fechar mais rapidamente, como se a própria manhã tivesse decidido se esconder naquele silêncio pesado que envolvia a aldeia. A sensação era de que a terra, já cansada e ressecada, estalava sob o peso, e um presságio antigo que vinha do fundo das raízes e se espalhava pela pele das pedras frias. Você sentiu o cheiro forte do fogo se misturar ao pó fino da estrada de terra e a um odor indefinível, como ferro esmaltado pela ferrugem, que impregnava o ar com um gosto estranho, amargo e metálico. Cada respiração custava um pouco mais de esforço, como se o ar tivesse perdido a graça e o tempo, a velocidade de se mover. Os aldeões em volta continuavam imóveis. Por um instante, quase estáticos, como se a respiração coletiva tivesse sido engasgada. As mãos calejadas se fecharam em punhos, as rugas das faces se acentuaram. O ancião, ainda no centro da roda, piscou devagar, como se tentasse expulsar dentro de si o peso daquele segredo que só começava a se revelar. Sua visão recortava o cenário pelos detalhes pequenos que escapavam à pressa do olhar perdido. O brilho cansado nos olhos dos mais jovens, a sombra pesada que se instalava em cada canto do pátio,
até a fumaça da lenha que subia e se espalhava como um véu sinuoso, tentando esconder o que sabia que estava por vir. O silêncio não era mais ausência de som, era presença, uma força invisível que aguardava atrás dos muros de pedra. O vento repousou por um momento, e logo a seguir um som estranho que chegava da direção da floresta congelou tudo. Um roçar prolongado, como se algo grande e rastejante se arrastasse através dos galhos, derrubando folhas secas e estilhaçando pequenos gravetos. Não era barulho de animal conhecido, não passava de uma imitação macabra, feita com paciência e intenção. As crianças que tentavam manter alguma normalidade com pequenos sussurros prenderam abruptamente o jogo e se refugiaram nos braços das mães. Você viu o medo nas mãos trêmulas da mulher, acenando um tecido velho num gesto protetor. A dor dos sussurros transformou-se em silêncio, e todos os corpos reunidos carregavam o mesmo sinal, a urgência do perigo invisível. O ancião ergueu a voz, ainda rouca, cortando o ar frio e pesado, que fazia os pelos do seu braço se arrepiarem. É tempo de preparar, disse ele, cada sílaba pesando como pedra sobre pedra no chão da aldeia. O que vem das profundezas não se domará com apenas lanças ou com sopros de fumaça sagrada. Algo desperta, uma voz que ultrapassa os nomes que damos ao medo. Você sentiu o chão tremeluzir sob o peso dessas palavras. O corpo ficou rígido, a alma prendeu o ar. O fogo que antes servia de refúgio agora parecia uma chama bruxuleante à mercê de um vento sombrio prestes a se tornar tempestade. Em torno da fogueira, olhos se encontraram longamente. Fenômenos antigos atravessavam aquelas partículas de fumaça. Histórias sussurradas entre gerações sobre rituais esquecidos, poções amaldiçoadas e passagens ocultas em florestas que guardavam segredos milenares. Um comentário baixo, quase inaudível, cruzou os lábios de um homem de barba densa. A terra não engole mais os nossos mortos. Eles caminham entre nós. Você estremeceu. A verdade dessas palavras invadiu seu peito com o frio de um punhal silencioso. Havia algo de indizível, algo com tentáculos que alcançava o âmago daquela vila isolada e frágil. A matéria do cotidiano, moer grãos, costurar vestígios puídos, varrer a poeira dos mesmos passos, parecia perder o sentido diante da sombra crescente. No horizonte, nuvens se acumulavam numa parede pesada de chumbo e carvão. A luz do sol, tímida, já não alcançava o chão, onde as ervas secas murchavam antes mesmo do calor desnudar o ar. Algum som estranho voltou a ecoar, agora mais próximo. Um ruído sutil que quitava o limite entre o natural e o impossível. Era quase um sussurro, uma promessa sibilante de escuridão. E se aproximava. Sentiu a mão fria de alguém pousar no seu ombro, e ao se virar, encontrou os olhos profundos da mulher guardiã dos segredos, agora capaz de revelar mais que advertências veladas. Seus olhos carregavam um pedido, não apenas por proteção, mas por resposta. E então, do meio da névoa densa, um lampejo de movimento, rápido, impossível de ser detido pelo olhar comum. Algo que não precisava ser visto para ser sentido. Um arrepio que percorreu sua espinha da base até a nuca, como se o tempo tivesse engasgado e a própria história da vila tivesse se partido em dois. Você ouviu o tilintar de algo metálico, cansado e arrastado. Um som de uma corrente,
ou talvez de algo que se rompe lentamente, com relutância, e naquele instante, quando o mundo parecia prestes a desabar sobre cada respiração, você percebeu finalmente, não era mais possível recuar. O ar tremeu como se respirasse pela primeira vez em séculos. A névoa se abriu por uma fenda estreita e nela a silhueta de uma figura curvada e irregular apareceu. Um espectro do que parecia restar do passado incansável da aldeia. O silêncio se quebrou, não com um grito, mas com o peso calado daquela presença. O mundo velho de pedra e medo começava a ruir, e você percebeu pela primeira vez que aquela manhã não seria esquecida, que a sombra que se movia não estava apenas rondando, mas cruzando a linha da realidade para entrar no dia que nascia. O último suspiro do fogo se misturava ao cheiro da terra úmida, enquanto os olhos daquela figura brilhavam, fixos em você, prometendo que o pior ainda estava por vir. A mão que pousou em seu ombro desapareceu tão rápido quanto veio, como se a névoa consumisse até os pequenos gestos de conforto. Você permaneceu ali, o peso do olhar daquela mulher guardiã prendendo seu corpo no lugar, enquanto a obscuridade engolia as formas das casas e a última luz vacilava na fumaça que subia do fogo. O som do arrastar na floresta crescia, carregado por um sussurro que se apequenava e ampliava ao mesmo tempo, vindo de algo invisível que se aproximava sem pressa, mas com firmeza de quem conhece aquele caminho. Nas sombras, os poucos que ainda estavam dispersos pelo pátio se juntavam sob o comando tácito do ancião, buscando no calor os fragmentos que restavam da normalidade daquele dia, que agora se mostrava como o primeiro de um outro tempo. Você observou as mãos calejadas, sujas da terra e da vida, unidas ao redor da chama trêmula. O desejo de manter o fogo vivo não era apenas prático. Era uma flor de resistência contra a voracidade crescente do silêncio e do medo. O cheiro amadeirado da lenha queimada misturava-se ao ar pesado, formando uma cortina quase palpável que envolvia todos num abraço desconfortável e necessário. Olhos se perdiam na névoa, buscando capturar figuras ausentes, vultos que talvez nunca estivessem ali completamente, mas que agora pareciam se revelar em fragmentos maleáveis de sombra e sensação. O frio que antes vinha do vento agora parecia nascer dentro dos ossos, um frio que ninguém conseguia afugentar, por mais camadas de roupa ou feitiços murmurados. Você ouviu o murmúrio sussurrar entre os mais jovens, um nome esquecido que parecia dançar nas bordas da compreensão. Aqueles que não descansam. A frase ficou pairando sem explicação, como uma bruma impregnada de ameaça. Orações foram sussurradas, mesmo por aqueles que normalmente se recusavam a dobrar os joelhos para o céu pesado. Pequenas preces que mais buscavam manter as palavras juntas do que chamar por auxílio. O ancião decidiu que era hora. Com a voz baixa, mas firme, ordenou que os que podiam fortalecessem as defesas. Ao redor da aldeia, você sentiu o peso da urgência se instalar na espinha dos homens e mulheres que se mobilizavam, carregando lanças, facas e até mesmo objetos improvisados. A aldeia foi silenciado, respeitando o silêncio
que pulsava mais forte que qualquer barulho. Enquanto você se preparava para acompanhar o movimento, uma criança observava ao seu lado, os olhos grandes e úmidos, cheios de perguntas que a boca ainda não sabia formular. Por um instante, sentiu o calor daquela inocência suspensa no tempo. Uma chama que poderia falhar, mas que por ora desafiava as sombras. A névoa abriu uma brecha súbita, e você viu, ou quis ver, algo se materializando no limite da visão. Era uma silhueta escura que se curvava como uma árvore moura sob o vento, um espectro que parecia pulsar com um ritmo próprio, estranho, como se carregasse a mesma idade antiga que o próprio medo. Uma presença que não pertencia a este mundo, e ainda assim estava ali, tão vívida que seu coração se apertou. O ancião ergueu a voz outra vez, uma ordem discreta, mas firme. Mantenham o fogo aceso, não cedam à escuridão. E com isso, os aldeões se posicionaram, não só como guardiões do espaço, mas como um único corpo pulsante, uma última resistência contra o que não podia ser nomeado. Você se perguntou como aquela pequena chama poderia resistir à imensa sombra que parecia crescer a cada instante. A luz do fogo era frágil, mas ainda assim insistia em lançar faíscas contra o ar úmido, criando desenhos efêmeros que dançavam como espectros na própria história daquela vila rural. O som que vinha da floresta mudou. Antes era arrastar, agora era um eco de algo que se partia, um rasgo na superfície da realidade que parecia se alargar com um sussurro prolongado. A névoa vibrava, cúmplice, escondendo e revelando ao mesmo tempo. E então, quando parecia que todo o silêncio tinha sido escavado até chegar no âmago do medo, um grito baixo e carregado de desespero rompeu longe, cortando o ar e alcançando cada coração com um choque gelado. O som de vidro quebrando, ou talvez de ossos partindo, ecoou, deixando no lugar uma quietude inesperada e sufocante. Você sentiu a vila inteira prender a respiração, o tempo desacelerar em torno daquele instante de ruptura. O ancião virou-se para a floresta com olhos que brilhavam debaixo das rugas, um convite sombrio para que todos acompanhassem aquele chamado. No fundo do seu peito, uma certeza se firmou, cristalina e fria. O que quer que viesse não era apenas uma ameaça temporária. Era uma força que se colocaria para sempre na memória daquela aldeia, desenhando uma linha invisível entre o antes e o depois. O véu da neblina finalmente se abriu por completo, e na sombra das árvores um par de olhos irrompeu, profundos, incontestáveis, quase humanos, mas de uma existência que transcendia a superfície. Eles estavam fixos em você. Era o momento em que a história abandonava qualquer possibilidade de volta e marchava, silenciosa e implacável, para o desconhecido que viria. O vento parecia carregar agora um sussurro profundo, aquele tipo de som que você sente antes de ouvir, como se a floresta inteira respirasse em expectativa. O chão sob seus pés tremeu ligeiramente, uma vibração fina, quase imperceptível, que imitou o tremor do seu corpo. Lá fora, a névoa não apenas cobria as casas, mas se movia, como um mar lento, avançando e recuando, engolindo sombras e revelando rostos apagados pelo tempo. O olhar do ancião encontrou o seu,
firme e distante ao mesmo tempo. Não havia lugar para dúvidas agora. A vila não estava simplesmente enfrentando uma ameaça. Ela era um coração pulsante, num corpo que sentia cada batida do desconhecido. E você estava ali, parte frágil, mas necessária, naquela coreografia silenciosa entre o medo e a coragem. O leve ruído, talvez o ranger de uma trava antiga ou a respiração de alguém que tentava se ocultar da iminência, cortou o silêncio denso. No pátio, olhos rígidos tentavam mirar através da neblina, buscando um sinal que definisse o que estava por vir. Cada suspiro parecia um pacto tácito, cada passo rente à terra batida, uma declaração. Hoje não era um dia comum. Você sentiu no ar o aroma estranho que mexia com o estômago, uma mistura amarga de ferro velho e madeira queimada. Um pouco de fuligem flutuava, tocando seu rosto como se fossem dedos de um fantasma, querendo lembrar que o passado estava ali, presente, vivo. O calor trêmulo da fogueira ainda insistia em lutar contra a muralha gelada que avançava. Uma dança de chamas que criava ecos efêmeros nas faces marcadas pela vida dura. Os homens mais jovens começaram a se mover, ajustando armas rudimentares e apertando as mãos em punhos calejados. As mulheres recolhiam as crianças em braços firmes, olhos brilhando com uma mistura de determinação e um medo primitivo que não se dizia, mas se sentia, um veneno silencioso que mordia a esperança. Você percebeu que cada pessoa ali carregava mais que apenas um corpo. Havia uma história entalada na garganta, um passado a segurar e um futuro incerto esticando seus dedos gélidos. Perto da porta da cabana, a mulher guardiã dos segredos elevou a voz em uma prece sutil, as palavras deslizando como uma corrente mansa, quase inaudível para quem não estivesse prestando atenção. E naquele momento, mesmo que a dúvida espreitasse, você sentiu um fio tênue de conexão entre toda aquela gente. Um fio que pendia na balança entre o nada e o possível. Então, o som retornou. Não mais um sussurro, nem um roçar tímido, mas um arrastar pesado e ritmado, metálico e úmido, vindo da linha em que a floresta encontrava a clareira. Era uma trilha sombria, um prenúncio cruel que fazia o coração querer saltar pela boca. A névoa parecia abrir-se com lentidão, como se a própria manhã fosse esticar um braço esquálido para revelar o que até ali ficava guardado pela escuridão. Você tinha um arrepio subindo até os ombros. Aquele frio que não tem explicação, que não passa mesmo com mais roupas, com mais fogo ou preces. O som se aproximava, e com ele uma sensação crescente de que o tempo havia mudado de ritmo, que o mundo antigo estava cedendo seu lugar para uma presença que não pertencia a ele. No silêncio que seguiu, seus sentidos ficaram aguçados. O tilintar pesado de correntes arrastadas sobre pedras reverberava, ecoando como um açoite contra a paciência dos aldeões. Os cães, até então em alerta contido, deram espaço a um uivo que arrancou a quietude da manhã, um chamado ancestral, rasgado e desesperado. Você se agarrou ao calor trêmulo da fogueira, como um náufrago em meio à tempestade. Ao seu lado, uma criança apertou sua mão pequena e quente contra a sua, um gesto que misturava medo e confiança,
como se naquela fragilidade estivesse o último alicerce contra o caos que se aproximava. O ancião ergueu-se com esforço, a silhueta arqueada, projetada contra a névoa, como a última resistência de uma era prestes a morrer. Sua voz, apesar do cansaço, carregava a autoridade crua de alguém que viu o mundo mudar sob seus pés inúmeras vezes. Tempe-se, disse ele, porque o que tracejamos diante de nós não é sombra que se dissipa com o nascer do dia. É algo que veio para se prender à nossa carne, aos ossos da aldeia. E não há faca, nem fogo, que o afugente sem um preço. Você sentiu o ar pesar como se fosse chumbo. Ao longe, uma sombra macilenta se ergueu, ostentando formas tortuosas e amassadas. Não era humano, nem animal. Um espectro do nome esquecido, amarrado por correntes ao passado que você tentava esquecer. Seus olhos, profundos e vazios, fixaram-se em você com uma insistência quase hipnótica. Um convite frio para atravessar o limiar da razão. O cheiro metálico intensificou-se, invadindo suas narinas e se agarrando à garganta, como se a própria terra estivesse cuspindo veneno. O círculo ao redor da fogueira se estreitou. As mãos se fecharam com mais força, e você percebeu que ali, entre faces pálidas e olhos brilhantes, algo além do medo, talvez um pacto silencioso, estava sendo selado. O céu, por trás das nuvens negras que se acumulavam como um peso insuportável, guardava silêncio. Nem um pássaro cortava mais o ar, nem um inseto ousava perturbar o momento. A aldeia se tornou um corpo inteiro, tenso, aguardando a primeira virada de um jogo que ninguém pedira para jogar, mas que não podia recusar. E foi nesse instante, quando o mundo parecia prender a respiração junto com você, que um braço estendido surgiu da névoa, uma mão velha grotesca, entrelaçada em correntes enferrujadas e alheia à vida, tentando agarrar a borda invisível entre o tempo que foi e o que estaria por vir. Você soube com uma clareza brutal que a linha entre o antes e o depois acabara de ser cruzada, e que a sombra que não se dissipa jamais começava a se mover, lenta, inexorável, contra você. A névoa parecia sussurrar segredos que atravessavam o tempo, envolvendo cada estrutura de pedra velha, com dedos invisíveis e gelados. Você sentiu o peso da respiração coletiva da aldeia, um murmúrio suspenso que não se atrevia a romper o silêncio espesso. O fogo, traidor, flutuava numa luta miúda contra o ar frio. Sua luz trêmula, refletida nos olhos cansados daqueles que esperavam algo que ainda não tinha nome. Um arrepio cortou sua pele, não o frio do vento, mas o toque sútil do perigo. O arrastar metálico se tornou mais denso, um roçar constante e ritmado, como se uma coisa pesada e cansada pesasse sobre a terra. O chão sob seus pés, a lama misturada ao pó, vibrava a cada passo que você não conseguia ver, mas que sentia perto demais para se ignorar. Você se virou para a roda formada ao redor da fogueira, o grupo parecendo um único organismo tenso. As mãos calejadas de homens marcados pelo trabalho firme apertaram lanças improvisadas.
As mulheres seguravam crianças que apertavam os olhos sonolentos, todos preparados para uma guerra contra uma ameaça invisível, mas tão palpável quanto o frio que teima em enrijecer os tendões. Do lado oposto da clareira, entre as árvores, sombras se moviam de maneira estranha, quase desaceleradas, como visões de um sonho anisado. O cheiro de ferrugem e madeira queimada invadiu seus sentidos, lembrando você que os elementos mais primitivos poderiam ser também os mais traiçoeiros, fogo e ferro tão amigos quanto armas de um destino cruel. No instante seguinte, o ancião ergueu a voz, rouca e firme, uma espécie de convocação que enganava o medo. Fiquem juntos. Mantenham a chama viva. Não permitam que a escuridão engula a luz. As palavras pairaram como uma prece, e você percebeu um fio de coragem pulsando naquele instante breve. Uma fagulha frágil, mas essencial para resistir ao que se aproximava. Por um breve momento, até o silêncio parecia recuar, dando espaço para um respiro partilhado. Mas a névoa voltou a se fechar, um manto úmido e pesado que parecia sugar o calor e o som da clareira. Um gemido baixo e arrastado surgiu do bosque. Não, um animal, nem algo natural. Era um lamento carregado de pesos antigos, uma promessa sombria que se entranhava nos ossos. Seu olhar cruzou com o da mulher guardiã, que agora encostava os lábios como se recitasse um cântico sem som, um ritual invisível para afastar o mal. Os olhos dela brilhavam, com uma determinação que você reconheceu como ancestral. Enfrentar o medo não com bravatas, mas com a aceitação do inevitável. Então, do meio das sombras, uma presença tomou forma mais concreta, não exatamente sólida, mas suficientemente real para provocar uma correntada gelada na sua espinha. Era uma figura curvada, como um tronco retorcido, envolta em correntes velhas, que arrastavam-se na lama com um som pesado e abafado. Seus olhos, poços profundos e vazios, buscaram os seus com uma intensidade que parecia perfurar a alma. Você avançou um passo, o coração martelando contra a caixa torácica como um tambor primitivo. O mundo desacelerou, e a fogueira diante de você parecia minúscula diante daquela presença imensa de desesperança. As chamas lançaram sombras dançantes sobre os rostos atentos, cada um procurando forças, além das próprias, para encarar o que nunca poderia ser plenamente compreendido. A aldeia, até então o cenário de truques da natureza e de pequenas rotinas, transformou-se num palco antigo para um confronto entre o que restava do velho mundo e as forças que não se deixavam enterrar. O cheiro metálico se aprofundou, e você sentiu um gosto amargo na boca, como se a própria terra exalasse veneno. O fogo, antes um aliado, agora sibilava como se avisasse sobre a fragilidade da resistência humana. Cada alma ali presente segurava a respiração, antecipando o primeiro movimento da sombra que avançava lentamente, porque sabia, dali não haveria recuo. A garotinha ao seu lado apertou sua mão com força, expectativa e medo entrelaçados naquele pequeno gesto instintivo. Durante um instante, aquele toque foi um lembrete da vida teimosa, do laço invisível que ainda sustenta a humanidade mesmo diante da escuridão. Então, o ancião falou pela última vez, baixinho,
uma frase que soou como um fio estilhaçado de esperança. Eles vêm pela nossa alma. Não se trata mais apenas de corpo ou sangue. Você viu naquela voz o peso de gerações que entenderam que algumas batalhas não são contra monstros de carne, mas contra sombras fundas que vivem dentro de nós. E quando a névoa abriu uma fenda estreita para revelar a silhueta que se aproximava, o ar prendeu sua essência numa mistura de medo e fascínio. Um olhar profundo, cruel e antigo que pairava sobre você, prometendo que a noite viria, e nela histórias jamais contadas iriam nascer entre os gemidos da terra. Era o silêncio antes da tempestade, e ali, naquele instante suspenso, a história virou a página, deixando você sozinho com a certeza inquietante. O que vinha não podia mais ser chamado apenas de ameaça. Era a própria ar pesado. Começou a se dissipar lentamente, como se a própria névoa reconhecesse aquele momento final. O silêncio que envolvia a aldeia já não era mais ameaça, mas repouso, um convite silencioso para fechar os olhos e sentir o peso da história se acomodar na alma cansada. Você observou as casas, ainda encurvadas sob anos de vento, mas agora tocadas por uma luz branda que anunciava o sol a caminho, trazendo no horizonte a promessa do que vem depois da noite mais densa. O espectro, aquele vulto curvado que por tanto tempo parecia querer arrancar o velho mundo de suas raízes, agora parecia desfazer-se na penumbra tênue que abraçava a floresta. Não houve luta feroz nem brado final, apenas um sussurro que se perdeu entre as folhas, como se a própria terra tivesse recusado a sombra que ousava perturbá-la. O ancião levantou as mãos em sinal de aceitação e alívio, sua voz rouca, mais suave do que antes. Nem toda sombra é eterna. Algumas se entregam ao fim do dia. Você sentiu a rigidez do corpo relaxar, como se o peso escuro que por semanas o oprimia fosse dissolvido na delicadeza daquela manhã calma. Os aldeões ao redor também respiravam fundo, um ar compartilhado de vitória silenciosa e respeito mudado. A fogueira, agora em brasas brancas e quentes, parecia pulsar no ritmo lento e constante de uma pequena vida renascendo. As crianças, antes inquietas e trêmulas, riram baixinho, suas vozes frágeis preenchendo as frestas da pedra antiga que guardava aquela aldeia. Havia naquele som simples um refúgio inesperado, o recomeço que nasce mesmo quando tudo parecia perdido. Você observou a mulher guardiã de segredos, seus olhos brilhando com uma luz que não era só a do fogo, mas a esperança contida no gesto de olhar para frente, para dias ainda desconhecidos. O tilintar do velho tambor do moinho recomeçou, suave, lento, anunciando que o tempo voltava a fluir entre os grãos, as linhas de costura e as pequenas tarefas que teciam o tecido da vida cotidiana. O chão de terra batida, que antes apenas carregava o peso do medo, agora parecia amaciar sob os passos firmes dos que se moviam com cautela, mas também com a determinação tranquila dos que aprendem a respeitar o ciclo do que se foi e do que ainda virá. Você sentiu o cheiro inconfundível do pão assando no forno modesto, uma fragrância que carregava memórias e promessas, misturada ao aroma doce da lenha crepitante. Eram notas que diziam: estamos aqui. Mesmo que a noite tenha sido longa, o amanhecer é inevitável. E com elas veio um conforto silencioso,
um abraço quente que preenchia a espessura do ar frio. A aldeia, seu refúgio de pedra fria e histórias antigas. Não apagaria rápido os rastros daquele confronto com o desconhecido. Porém, havia nas rugas do ancião, no olhar cansado e ainda firme dos homens e mulheres, uma aceitação profunda. Não vivemos só para fugir do medo, mas para aprender a conviver com ele, carregando no peito o fogo que nos mantém juntos. Você voltou para a palha do seu leito, agora um pouco menos áspera, com a mente envolta numa quietude que lhe permitia escutar o curso lento da vida renovada. O frio seguia ali, tímido, mas já menos feroz. Uma brisa morna passou pela janela entreaberta, levando consigo as últimas sombras da noite, como se levasse embora as tristezas que insistiam em grudar na pele. Nos olhos fechados, imagens delicadas, os rostos ao redor do fogo, os passos cautelosos de quem aprendeu a história de um silêncio que não mata, mas transforma. A promessa silenciosa de que a aldeia seguiria, carregando seus segredos, ansiedades e pequenos milagres, na fluidez do tempo que sempre se renova. E, assim enrolado nas sombras suaves do amanhecer, você se permitiu o descanso merecido. Não um sono qualquer, mas aquele fruto doce da superação, do encerramento, da serenidade que vem quando a tempestade finalmente passa. O mundo continuava a girar, e você estava ali em paz com as pedras, o fogo e o silêncio, agora guardiões não de um medo, mas de uma calma conquistada na escuridão. Com o último suspiro da aldeia dormindo sob o véu tranquilo do novo dia, você deixou o passado virar história, pronta para ser contada de novo. Em outra noite, outro momento, em outra voz que sussurraria em meio ao conforto e à sombra que tudo tem o seu tempo, e que afinal também é permitido descansar.